Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre um dos temas que está entre as pérolas da psicologia analítica, está dentre as pérolas aí das escolas de psicanálise, que são os sonhos. Sonhos sempre intrigaram a humanidade. Hoje em dia, apesar de todos os supostos avanços que a gente tem, eles não deixaram de perder esse caráter de ser algo interessante e instigante. E para a nossa conversa de hoje, eu convido a psicóloga clínica, ela também é analista junguiana em formação, está inclusive pesquisando sobre os sonhos dentro desse processo. Eu recebo hoje Tamara Correia, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Então, como é que é essa história com os sonhos? Como é que começa essa tua busca, esse teu caminho em torno dos sonhos? Então, eu fiquei pensando nisso, né, antes de vir, assim, pensando por quê. Eu sempre penso isso, por que o meu interesse pelos sonhos. E hoje, mais cedo, refletindo, eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, vem de encontro com vem, assim, né, em consonância com a minha busca pela psicologia de maneira geral, que é o inconsciente, né? Esse é realmente o campo que me interessou e que me leva a atuar na clínica, principalmente. E daí os sonhos, tanto como paciente, né, no início, como estudante, e hoje como analista, me parece a expressão mais fidedigna do inconsciente. Então, eu não conseguia vislumbrar um trabalho analítico sem esse caminho, assim, sabe? E é um mistério, né? Então, não é uma ciência exata em que você busca as informações e desvenda uma lógica, né? Uma interpretação, uma compreensão. Então, estudar o sonho é, por si só, um caminho, né? Um processo, um desenvolvimento. Então, me parece muito alinhado mesmo com o que é a psicologia analítica, né? Que é uma busca pelo desenvolvimento, né? Pela compreensão da psique a partir de um processo de relações. Não consigo vislumbrar outra imagem que não de um caminho mesmo, né? De uma estrada, de algo processual, de uma caminhada, de uma viagem, né? De uma travessia. Então, essa busca pelas imagens inconscientes é o que me chama no estudo dos sonhos. Você traz uma coisa muito interessante na tua fala, né? Porque muitas vezes entre o público leigo existe quase que uma ânsia de querer encontrar interpretações diretas em torno das imagens dos sonhos, de achar que uma coisa está relacionada sempre está relacionada à outra. Aqueles cadernos, livros de sonho que vendiam em banca de jornal, né, antigamente, onde sonhou com barata é isso, sonhou com uma casa é aquilo e tal. E o processo ele vai mostrando para a gente que as coisas não são tão simples assim, não é? Sim. Isso é uma coisa que me chama muita atenção também. Eu sempre ficava muito instigada, assim, em refletir como uma imagem poderia representar a mesma coisa para todo mundo, né? Isso já de cara não fazia muito sentido para mim. Eu lembro no começo, né, quando eu estava no início da graduação, às vezes pensava assim, sei lá, sonhei com uma cobra. Então, todo mundo que sonhar com uma cobra está passando pelo mesmo processo, né? Está sentindo, está vivendo, né? O mesmo contexto, as mesmas situações, os mesmos processos. Aquilo já não fazia muito sentido para mim,
né? E esse caminho de compreender e interpretar os sonhos, correspondendo certas imagens a determinados significados, é algo que para mim não faz o menor sentido hoje, né? Eu acho que é um caminho mais fácil, é um caminho legítimo, porque não deixa de ser uma tentativa de compreensão, mas quanto mais a gente vai estudando também, a gente vai entendendo que tem muito mais, né? As imagens são muito mais ricas. Sim. E podem dizer respeito muito mais à interioridade de cada sonhadora e de cada sonhador do que a significados estanques, né? Então, acho que é uma tentativa, como é uma tentativa também explicar a psique por diagnósticos, como é uma tentativa falar do ser humano através da astrologia, né? E aí a gente tem também os signos, inclusive na própria psicologia analítica, né? A gente tem os tipos, são tentativas de categorizações para compreensão. Mas nesse caso do sonho, o inconsciente não segue uma lógica racional, né? Ele tem uma plasticidade que faz uma multiplicidade de fatores, né? Isso que você trouxe despertou uma coisa em mim aqui, quando você fala da tentativa meio simplificada que muitas pessoas têm de encontrar, mas de ser de fato uma tentativa, né? E aí a gente tem que lembrar que, de alguma forma, uma das funções do inconsciente para o sonho, ele tem várias funções, mas uma delas é de, inclusive, ampliar a consciência, de promover as possibilidades de ampliação da consciência. Talvez para uma pessoa que olha de uma forma tão simples e ela precise gerar uma ampliação, o significado da revista seja suficiente, né, para acionar novas coisas e tal. Só que a gente não pode querer categorizar como aquilo sendo a única possibilidade, né? Sim. Fazer esse aprofundamento é que vai fazendo quase que um exercício de arte, né? Assim, de ir caçando as coisas, de ir encontrando nuances dentro das imagens, né? O trabalhar o sonho de um cliente, de um paciente, acaba mostrando muito isso pra gente, né? Sim, totalmente. Isso que você fala da arte me chama muita atenção e me comove muito, porque me parece o caminho da psicologia, né, sobretudo das psicologias, das psicanálises, digamos assim, né, eu considero um caminho muito artesanal, né. Inclusive a gente até vê que a própria psicologia analítica está muito pouco inserida na academia como poderia estar, né. Então, o caminho dos estudos, né, nos institutos, os cursos mais livres, né, é um caminho mais artesanal, o que corresponde também a esse trabalho com o sonho, né, um caminho artesanal no sentido de que é mesmo uma composição artística, né, no sentido de que é uma eterna construção. E único, né? E único. Altamente autêntico, né? É a natureza, né, desse caminho, é ser autêntico mesmo, porque é uma compreensão de como cada pessoa se relaciona com as próprias imagens, né? Com as próprias imagens em relação com as imagens conscientes. E aí também, né, em relação no sentido de que as minhas próprias imagens inconscientes, né, do meu caminho interior, mas também em diálogo com o inconsciente coletivo. E também as minhas próprias referências conscientes, que obviamente são compartilhadas, né, do que eu vivo, aprendo, enfim, experiencio em vigília, né, digamos assim. E que acaba sendo muitas vezes o ponto de partida para que a gente aborde o sonho com o cliente, não é? Porque muitas vezes as pessoas chegam dizendo... Primeira coisa que as pessoas quase sempre dizem, eu não sonho, né? Aí depois elas vão dizer assim, não, eu sonho, mas eu sonho coisas tão triviais
que não vale nem a pena a gente contar aqui, né? Porque elas ficam numa expectativa de sonhar com uma odisseia, né? De sonhar assim com coisas gigantescas e cheias de significados ocultos e tal. Não precisa ser desse jeito. Inclusive, eu costumo dizer que esses sonhos eles são mais perturbadores do que esclarecedores dentro do processo. Muitas vezes é até sinal de resistência, né? Quando os sonhos vêm, aqueles sonhos gigantescos, cheios de coisas e tal. Porque aquele sonho ele vai ser muito difícil de ser esmiuçado, de ser trabalhado dentro de uma sessão. Essa ansiedade também bate lá na sua porta das pessoas assim, de chegarem com esse mal-estar de eu não sonho, ou eu sonho coisas simples demais. Sim, sim. Isso sempre acontece. Muitas pessoas chegam falando, Tamara, eu não, se eu sonho, eu não lembro. Ou às vezes fala assim, uma pessoa que você já atendeu, trabalhava os sonhos com você e me pareceu tão interessante, mas eu não sonho, então eu vim para viver esse processo. Eu quero aprender qual é o exercício que se faz para eu me lembrar do sonho, sabe? E aí eu falo, já estamos começando, né? Você já está aqui. E eu até brinco, eu comecei a falar isso com alguns pacientes e eu falava e depois eu ficava, gente, será que eu deveria ter falado isso? Porque eu falava, você vai sonhar. Fica tranquila, você vai sonhar. E aí a pessoa, não é possível, né? Eu não sonho há tantos anos, não lembro dos sonhos há tantos anos. E eu falava, pode ficar tranquilo, você vai sonhar. Aí dali a pouco chegava, ela, sua bruxa! Mas não é, né? Porque é realmente também como um músculo, né? A gente vai exercitando, a gente vai nutrindo, a gente vai dando o alimento, né? Que é necessário para estimular mesmo. Então, quanto mais voltado para isso, a energia psíquica se volta para isso em terapia, né, em análise, é comum, é natural que os sonhos apareçam mesmo, né? Sim. Sejam lembrados, mas isso acontece. Não lembro, ou essa outra frase que você comentou, né? Meus sonhos são muito bobos, sonhei com uma besteira, então... E aí, pra mim, é a melhor parte, né? Quando vem isso. O tal do sonho bobo. Sonhei um sonho bobo, essa imagem é muito besta, não é interessante. Aí eu falo, tá, mas me conta só pra eu... Compartilha suas coisas bobas comigo, né? E aí a gente vai, né? Amplificando, né? Como você falou, que é uma maneira, né, de abordar o sonho, amplificar, né? Então, o que isso se parece, o que isso te lembra, o que a gente pode ampliar mesmo, né, a partir dessa imagem que aparece, e daí quando a gente vai, então, fazendo essas associações, né, com elementos da vida de quem traz o sonho, né, do paciente, do sonhador, da sonhadora, a gente vai encontrando coisas bem interessantes, né? Bem interessantes. Sobre aquilo que você estava dizendo do esquecimento, né? A nossa psique, ela tem uma estrutura para esquecer aquilo que não é visto como algo importante. Imagina se a gente fosse lembrar de tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano. Fundia, né? Colava as placas do motor, né? Então, assim, se a gente não dá importância para o sonho, é natural que ele vá ficando num campo de esquecimento. Mas sonhar, a gente sonha toda noite. O sonho ele é como se fosse um processador de informações do nosso cotidiano. Ele também tem essa função, né? Então, assim, a queixa das pessoas de não sonhar, na verdade, elas estão falando de uma incapacidade de reter a imagem do sonho. Que nem sempre é uma incapacidade mesmo, assim, uma disfunção, mas é uma desimportância. Perdeu a importância, a gente tende a esquecer. Por isso que eu acho que a sua fala de bruxa, né, de não, a partir de agora você vai sonhar, cara, você está
investindo confiança, você está investindo importância em torno disso. Sim. É lógico que a autoridade que você tem dentro do consultório vai acionando essas coisas, né? A gente vê essa mágica acontecer justamente porque a pessoa fala, não, então se ela está dizendo é porque ela deve saber das coisas, né? É verdade, né? Deve ser verdade, aí é natural que comece a aparecer, né? Agora, assim, também é surpreendente ver a resposta que as pessoas dão para o sonho, né? Assim, o quanto o sonho engata o processo, né? Assim, o fator que ele tem de catalisar o processo. Sim, né? sim. Eu gosto muito, inclusive, de viver esse momento. É um prazer, assim, que eu tenho enquanto analista, viver o primeiro sonho de análise, sabe? Sobretudo com essas pessoas que falam, né? Não sonho, não lembro, nunca dei importância. E aí chega esse momento em que a pessoa fala, Tamara, finalmente sonhei. E aí vem com o primeiro sonho de análise, né? Que aí é o portal mesmo, né? Talvez a pessoa nem crie uma relação tão íntima com os sonhos ali, né? Com a série de sonhos dali para frente. Mas aquela imagem, né? Já traz um enredo, uma narrativa, uma fotografia daquele momento, né? Do inconsciente. E a gente pode pensar até numa sinalização para o próprio processo, né, Tamara? Sim. De assim, o inconsciente naquele momento ele aderiu e reconheceu ali aquele processo. Sim. Como um processo que ele vai entrar na parceria, né? Sim. Porque, assim, por estarmos frente a frente do nosso cliente, às vezes parece que a gente está em times contrários, mas não, né? A gente está lutando na mesma batalha, a gente está jogando no mesmo time. As resistências muitas vezes fazem com que a gente, né, assim, fique meio receoso, até mesmo no nosso processo como analisando, né, não como analista. Agora, quando vem um primeiro sonho, é o inconsciente assinando o contrato junto com você também. Sim. Né? Eu gosto muito daquela imagem, né, também que o Jung desenha, né, da relação consciência, inconsciente, né, intrapsíquico, mas também com o analista, ou analista, nessa relação, né? Aquela imagem cruzada. Isso. Então eu fico pensando também agora, né, que eu comentei esse fato de dizer, não, você vai sonhar, né? Quanta força também, quanta carga energética, né? Num processo que se inicia, o meu inconsciente também ali, né? Enfim, essa relação inconsciente entre analista e paciente, quanta força, né? Num projeto terapêutico, quanta coisa acontece nesse momento, né? Eu lembrei agora de uma situação em que veio um sonho muito forte para mim com a minha irmã, né? Que é, assim, toda a minha história também com o inconsciente vem por causa dessa minha relação com a minha irmã, né? Eu cheguei até a psicologia no primeiro momento por causa disso. Porque a minha irmã viveu, quando eu era adolescente, uma situação muito forte, né, muito específica de saúde mental, em que a família toda teve que se voltar, né, para essa atenção, para esse cuidado. E, enfim, uma história com internações, algo muito delicado mesmo. E foram as primeiras vezes em que eu vi ali a psicologia, então, acontecendo, né? Entendi o que era a importância dessa profissão. E num processo terapêutico, eu, como analista já, tive um sonho com a minha irmã, achei aquilo muito intrigante, assim, parecia não fazer parte do que... Parecia não fazer parte, né? A consciência falando. Parecia não fazer parte do que eu realmente estava vivendo naquele momento. Dali a alguns dias, eu levei um caso para supervisão, e entendi que aquilo também estava muito misturado, que o meu sonho estava muito misturado com o processo da minha paciente, sabe? Do que então ela estava trazendo. Era um caso novo, que eu ainda estava assim, poxa, não estou compreendendo muito bem, afinal, o que essa pessoa está trazendo? Qual é essa demanda dela? E aí eu entendi
o meu sonho trazia, né, imagens que tinham tudo a ver com o processo dela, sabe? Então, o diálogo inconsciente ali, assim, muito potente, e que eu nem tenho como te explicar, assim, o sonho queria dizer isso, né? Porque é outra linguagem mesmo, a linguagem do inconsciente é um mistério. Inclusive, quando eu pensei, vou falar sobre sonhos, eu falei, gente, mas eu sou danada, né? Como é que eu tenho coragem? Mas, na verdade, eu tenho a coragem de dizer o quão interessada por esse mistério eu sou, porque eu não acho que eu compreendo a linguagem, né? O que eu compreendo é o quão interessada eu estou nisso, né? O quão curiosa eu estou nisso, porque essa vivência de ter esse sonho na supervisão, naquele desenrolar, a minha supervisora me trazendo coisas e eu ter esse insight de falar, poxa, sabe o que eu sei essa semana? Isso, né? E falar, poxa, o tempo do inconsciente é um tempo... é atemporal, né? Não é o tempo do aqui e agora, não é o tempo da racionalidade, não é o tempo da lógica, não é o tempo cronológico, né? É outro. Então, o que já estava mobilizando aí, assim que essa paciente chegou, que fez você ter esse sonho, e numas sessões lá na frente, ela traz questões tão correlacionadas com essas imagens do seu sonho, né? É a ideia de um sonho preparatório, né? Que o Jung descreve, né? Que, sei lá, você tem uma prova amanhã de manhã, então você pode sonhar que você está fazendo a prova, que você está se dando bem, que você está se dando mal, que acontece um evento não previsível e tal. E aquilo, de alguma forma, é um jeito que a psique também tem de ensaiar a vida, né? De tentar criar ali artifícios, possibilidades, numa tentativa de facilitar. Só que, assim, vai desde esse banal da prova a situações como essa que você está descrevendo, né? De sonhos que são sonhos sincronísticos, né? Sim. Que eles trazem ali a ideia de sincronicidade de dois fatos que não estão... Num primeiro momento, eles não estão relacionados, a gente não pode... a gente não enxerga uma relação entre eles, mas que acontece um troço ali, onde eles se colam e eles mudam, né? Eles Sim. mudam o olhar. Isso também é uma mágica ótima da gente perceber na clínica, né? Sim. Essa mágica é o que me dá mais curiosidade, sabe? Porque a gente vê acontecendo e a gente segue estudando para tentar compreender, porque senão parece simplesmente uma mágica mesmo, né? Assim, no sentido de ser algo de uma ordem tão misteriosa que é difícil mesmo compreender, né? É uma busca, é um eterno investigar. Sim. E é um investigar sem muita pretensão de querer chegar num determinado lugar, né? Porque esse também é um erro, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir botar rédea no sonho, botar rédea no inconsciente, dominar esse território, né? E não, a gente só tem que a gente está se dando muito bem quando a gente para ouvir. Sim, quando a gente já se relaciona com essas imagens. Quando você né? já está disponível para entender aquilo como uma linguagem, Sim. aquilo dali já é um lucro. Ego, você está no lucro. Sim, Né? sim. Porque o inconsciente ele vai funcionar com ou sem essa atenção, ele vai processar. A linguagem do sonho, ela é uma das funções do sonho. A gente não sonha só para entender, a gente sonha para um monte de coisa, né? Sim, sim. Eu acho que esse é o maior desafio quando alguém começa, né? Quando a gente, na verdade até hoje, assim, mesmo já num caminho de análise há alguns anos e tentando praticar esse exercício, até hoje eu me pego muitas vezes observando as imagens do meu sonho, indo para um caminho da consciência, né? Sim. Da racionalidade, da linguagem. E aí eu me pego de novo, tentando voltar, falando, cara, esse caminho é um caminho da imaginação, é um caminho do simbólico, é um caminho da arte, opera em outros lugares. Se a gente fica apegado ao caminho da racionalidade, a gente empobrece a riqueza que o inconsciente traz.
né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, ainda mais que o artifício, né, o instrumento que a gente tem na clínica é a fala, é muito fácil se apegar à linguagem e à racionalidade, né, à consciência. Sim. Então, convidar os pacientes, né, a desconstruírem essa lógica, eu acho que é o mais difícil, o mais desafiador para todo mundo, né? Porque a gente opera o dia todo na lógica e talvez até cada vez mais, né? Cada vez mais conscientes, cada vez mais racionais, cada vez mais tecnológicos, cada vez mais distantes desse caminho interior. Cada vez mais uma fantasia de dominação das coisas, Sim. né? Porque essa ideia de conhecimento que a gente detém e que nos é estimulada, não é? Esse conhecimento iluminista, ele tem como um propósito dominar, Sim. controlar, Prever. determinar, prever, não é? Sim. Não é um conhecer por conhecer. No exercício da análise, da ampliação dos sonhos, um desafio é esse, né? De você ficar só com a imagem do sonho. Uhum. Sim. Eu, pelo menos, confesso, tá, para todo mundo, que enquanto analista, eu tenho muitas vezes que me controlar, por eu querer encontrar lugares para as coisas, eu querer encontrar explicações para as coisas, Sim. em vez de simplesmente me contentar em ficar com aquela imagem, Sim. né? Em ficar ali olhando, Uhum. sem tentar criar narrativas explicativas para as coisas, mas assim de aprender a contemplar a imagem, né? A gente tem essa ansiedade de conhecimento que vai perturbando esse caminho. Olha, não é fácil para a gente também. Não é mesmo, né? Enquanto analisandos, enquanto analistas, é um super desafio mesmo. Isso que você falou, né? Do quanto a gente tem, o quanto a gente é estimulado mesmo, né? A pensar que o conhecimento é produzido nesses termos positivistas, né? De controlar, prever, né? E isso seria o conhecer. Isso é o conhecer da consciência, da ciência, né? O conhecer do inconsciente é se relacionar, né? Contemplar. Gostei muito disso que você falou, assim, contemplar, estar diante e se deixar afetar, né? Um caminho artístico, artesanal, imaginativo. Eu acho que esse é o grande trunfo do Jung, né? O caminho imaginativo. Ontem eu estava lendo umas poesias do Manuel de Barros e até trouxe o livro. E como ele fala, assim, do quanto a imaginação... Ele tem uns trechinhos, assim, ele fala o quanto a imaginação é esse instrumento capaz de desver o mundo. Né? Parece que esse desver o mundo deixa eu criar, né? Eu não quero mais ver o mundo por essa lógica em que, então, se eu sonho com um anel, eu estou sonhando com um XYZ, né? O que é desver o anel? Sim. Né? Como é que eu vejo, na verdade, esse anel de muitas outras formas a partir da minha própria lei interior, né? Tem algum trecho, enfim, né, nas obras, eu não vou lembrar exatamente em qual, depois eu posso buscar, algum livro do Jung, deve ser A Natureza da Psique, que ele diz que esse caminho, né, do inconsciente e se relacionar com as imagens do sonho é um caminho de individuação no sentido de se relacionar com a própria lei interior. E aí eu fico pensando assim, né, lei interior. Traz até uma coisa meio dissonante, assim, na minha cabeça, porque lei traz algo mais rígido, mas se é do interior, né, já me vem, assim, um mar infinito de possibilidades. Sim. Porque quanta coisa desconhecida existe nessa nossa psique tão imaginativa, tão criativa, tão cheia de possibilidades, né? Sim. Então, seguir a lei interior. Mas é pensar também, né, Tamara, que não deixa de ser lei.
Porque essa natureza da psique, ela se impõe, Sim. né? Ela diz, é desse jeito, não quer, vai ser do mesmo jeito, sim, né? Ela não tem, é claro que ela oferece alternativas, possibilidades e tal, mas ela se realiza. Sim. Ela busca caminhos de realização. Então é rígido como uma lei mesmo, né? Assim, ela é determinante. Sim. Ela é forte. Ela é forte, ela tem poder de coação quando é necessário, né? Sim. Ela faz as coisas acontecerem. Pô, imagina só, ai quem dera, né? Se a gente só sonhasse com o que a gente gostasse, com o que a gente quisesse. Sim, quando você falou isso de dominar, até eu estava pensando, alguns pacientes também ficam muito curiosos em relação aos sonhos lúcidos. Certo. Né? Ah, como é que eu faço para ter um sonho lúcido? Ou algumas pessoas acham que é muito mais interessante ter um sonho lúcido, né? E eu também, em certa medida, em algum momento da minha vida, achei que pudesse ser, né? Eu tive poucas experiências de sonho lúcido, mas quando tinha, ficava aquela sensação, assim, de justamente você ter um acesso diferente, né, a essa experiência. Só contextualiza para o pessoal o sonho lúcido. Sim, sonho lúcido é esse sonho em que você tem uma ideia de consciência no sonho, no sentido de que você sabe que está sonhando e logo você tem algum poder de ação enquanto está vivendo aquela narrativa do sonho, né? Então, algumas pessoas relatam, né? Ah, eu sonhei que estava, sei lá, na praia e eu sabia, e eu inclusive sabia, poxa, daqui a pouco esse sonho vai acabar, então deixa eu entrar logo no mar, deixa eu mergulhar, né? Isso seria um exemplo, né, do sonho lúcido. E algumas pessoas ficam com essa vontade de dizer, eu quero escolher o que eu vou fazer no sonho, porque daí eu posso escolher voar, eu posso escolher, sei lá, encontrar alguém, né, que eu já não tenho mais aqui, eu posso, enfim, fazer o que eu quiser, né, posso beijar alguém que eu quero beijar, né, enfim, muitas possibilidades. E aí eu fico pensando também, assim, nessa postura também de encarar o sonho como um mistério, eu fico pensando assim, será mesmo, né, que o sonho lúcido é o mais importante? Porque se o inconsciente, ainda não tenho uma resposta para isso não, mas assim, se o inconsciente é o que nos dá essa oportunidade de não lidar com a lógica racional, para que eu quero esse, né? Por que eu quereria esse ego onírico que decide o que fazer, onde justamente eu tenho a oportunidade de não decidir, né? De deixar que a psique, então, se imponha, né? Seja forte. Eleja, justamente. Então, assim, eu pessoalmente, Tamara, não fico tão ocupada em tentar sonhar sonho lúcido, pelo contrário, sabe? Eu quero mesmo deixar que as imagens me surpreendam. Mas até que ponto também a gente não pode pensar nessa ideia, né, que as pessoas têm em torno da vontade de ter o sonho lúcido como algo que corrobora o que a gente estava falando ainda há pouco, dessa fantasia de controle, né? Sim. Porque assim, você tem um sonho lúcido, aí eu fiz, aí eu percebi que eu estava sonhando, então eu fiz assim, eu fiz assado e tal. Aí você começa a questionar, né, assim, tá, mas e por que as coisas não podem só acontecer? Por que é você que tem que decidir tudo até dentro do seu sonho, né? Porque geralmente as pessoas que têm essa ideia, elas não querem controlar só o sonho, né? Elas querem controlar. É interessante justamente, desculpa te interromper, mas interessante justamente entender por que é tão interessante assim. Exato. Né? Definir o que vai acontecer ali naquela narrativa. Porque é quase uma ideia de controle, como um aprendiz de feiticeiro, né? Assim, de quem vai conseguir colocar as coisas certas para chegar no resultado que se deseja. Mas esse desejo é um desejo egóico, não é? Esse desejo é o desejo de um ego que não está submetido, que não está submisso a algo maior, né? É o cavalo mandando no cavaleiro, né? E aí eu não sei se é uma vantagem tão grande assim a gente ter. Outra coisa que eu acho super interessante, eu quero depois voltar no Manuel de Barros, me lembra, mas... outra coisa que eu acho interessante são as pessoas, principalmente quando começam a estudar psicologia analítica,
e que elas sonham em ter um sonho arquetípico, né? Sonham em ter sonhos que falam dos grandes conteúdos, das grandes coisas, que eu vi tal mito dentro do sonho, e elas falam como se fosse uma vantagem, isso, né? E será que é uma vantagem mesmo a gente acessar coisas que são tão grandiosas, coisas que são universais, de a gente desejar ser atravessado por uma imagem arquetípica de uma forma tão contundente? Porque eu já vi acontecer coisas que não são muito legais a partir disso, né? Disso ser um elemento desagregador dentro da psique, né? Essa ansiedade também ela acaba sendo uma coisa presente, né? Principalmente quando as pessoas estão em busca desses... Quando elas acessam esse conhecimento e tal, elas acabam meio que... vamos constelar o arquétipo agora, né? Eu acho que essa curiosidade, né, fica realmente tão aguçada que a gente quer viver a experiência em todas as possibilidades, né? E parece mesmo que quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de uma coisa tão grandiosa, tão intensa, tão mobilizadora, né, da energia da psique. O que de fato é. Que de fato é, mas no sentido assim de que então eu preciso disso, né? Eu só estou vivendo uma análise verdadeira, né? Para então também me tornar analista, se eu tiver uma experiência como essa, né? Bom, eu fico pensando também o quanto isso, assim, tanta coisa, na verdade, me vem quando a gente começa a falar de arquétipo, né? Me vem assim, o quanto a gente é até ingênuo, né? Quando pensa algo assim, porque, enfim, quando a gente está falando de uma energia dessa magnitude, a gente está falando, né, de energias mobilizadoras muito fortes, né, do inconsciente, de tal modo que muitas vezes o ego nem esteja preparado, né, para lidar com tanto conteúdo. Ou mesmo também fico pensando numa outra contramão que por que quando a gente fala de arquétipo também a gente tem que falar de necessariamente, claro que mas assim, necessariamente experiências tão mobilizadoras, desagregadoras, né, desorganizadoras, sendo que, às vezes, também o conteúdo arquetípico está em coisas muito simples. O tempo todo, né? Tudo é arquetípico, né? Assim, essa nossa conversa aqui é uma conversa que ela tem como base um arquétipo. Sim. Ela não está na força, dessa força mobilizadora, gigante. Não é o Deus encarnado, né? Não é o Deus personificado aqui. Temos painho dentro da casinha dele, né? Se a gente for falar besteira é fácil, né? É só a gente fechar ele e não ver. Mas o arquetípico, ele atravessa o nosso cotidiano. Todas as coisas que a gente vive, elas têm como uma base um arquétipo. O fetiche que as pessoas têm é por esse mágico do arquétipo, né? E o mágico que ele existe, ele é real, mas ele não vai estar. A gente não vai tropeçar com ele na esquina só porque a gente quer, né? Isso acaba sendo frustrante muitas vezes, né? Para algumas pessoas já acharam assim, ainda não tive meu encontro, né? Sim. Talvez faça mais sentido aquela conversa que a gente teve bem no início, né? O papo do início da nossa conversa, que meu sonho é bobo. Não, né? O que tem né? O que tem de importante nesse bobo que pode ser absolutamente criativo e, enfim, tão grandioso quanto uma imagem que pareça, né? Enfim, o que seria, então, né? O que define uma experiência assim, né? Como definir o que é a experiência arquetípica, né? Eu acho que a importância que a gente dá para os acontecimentos da nossa vida, como a gente se afeta, como a gente lê, como a gente, mais uma vez, se relaciona, né? Claro que tem imagens e enredos e narrativas de sonhos, né, que a gente escuta, vive, enfim, que a gente fala, poxa, isso aqui parece vir de um outro lugar, né? Isso aqui parece vir de um outro lugar, mas também só vem de um outro lugar se primeiro eu tiver
nutrindo, investindo uma energia ali no sonho cotidiano mesmo, né? Então, isso me lembra também uma outra conversa que, logo que eu comecei a estudar psicologia, né? Eu já estava eu fiz psicologia no CEUB, né? E fiz artes cênicas na UNB. E no segundo semestre de artes cênicas eu entrei para psicologia. E aí essa interface, né? Arte e psicologia, eu lembro das pessoas também muitas vezes estudarem a loucura, a psicose, às vezes com uma lente meio romântica, assim, de que viver a loucura é, sei lá, né, viver a espontaneidade, é viver a criatividade, é viver... Sim, sem dúvida, esses aspectos compõem também algo da desrazão, né? Sim. Mas eu acho que é um pouco essa mesma ilusão também, assim, né, de romantizar ou de esperar uma experiência mobilizadora, forte e genial de um lugar que, na verdade, carrega algo muito potente. E descontrolado, né? Descontrolado dentro dos nossos parâmetros de controle. É a gente lembrar que o Jung, ele diz que essas potências, elas se assemelham, elas correspondem o que a teologia chama de Deus, de deuses. Né? Deuses transcendem, eles estão para além da nossa consciência. Então, assim, é você mexer com uma coisa que você não sabe onde é que vai terminar. Não adianta você falar assim, eu queria o arquétipo, eu quero o arquétipo da sensualidade, mas eu quero só até aqui. Você não sabe como isso vai te atravessar e principalmente você não sabe as consequências que isso vai trazer para a sua vida, para o seu cotidiano, né? Os desdobramentos que isso vai provocar. Vamos esperar, né? Sim. Deixa que, se for preciso a Afrodite baixar aqui, ela vai baixar na medida que te cabe, né? Você não precisa ficar lá cutucando, né? Afrodite, sai da concha, mulher, né? Bora, não. A gente não precisa fazer isso, né? Sim. Inclusive, isso é um tema que tem surgido, assim, né? Essa coisa do arquétipo, porque parece que tem viralizado aí nas redes essa coisa de, não sei, né? De conquistar os desejos constelando o arquétipo, como se fosse algo de uma ordem da vontade, né? Vou constelar o arquétipo X, né? Bom, pela via, né, junguiana, a gente não compreende nesses termos. Né? O máximo que a gente vai compreender é a ideia do rito como aquilo que evoca o mito, e o mito tendo uma interferência, ele atravessando o nosso psiquismo. Isso é a base de todas as religiões, das religiões ditas primitivas, né, as religiões... eu vou cultuar o deus da fertilidade porque eu quero ter uma boa colheita. Então você promove um rito, o rito aciona um mito para que o mito de alguma forma se constele ali. Uhum. Mas não é assim, né? Sim. Aí tem todo... Não é pelo aplicativo. Exato, né? Tem todo um desenvolvimento de relação com essas imagens, com esses símbolos, né? E de submissão a eles também, né? É a gente pensar que naquela época as pessoas faziam isso porque de fato elas estavam submissas a esses deuses. Esses deuses davam amparo porque eles estavam sempre sendo cultuados. E não se cultuava um só, se cultuava esse, aquele outro. Assim, era um altar cheio de deuses para eles se equilibrarem, para eles se harmonizarem, né? Não é assim... Vamos abaixar o aplicativo e fazer o negócio acontecer. Talvez baixando o aplicativo e fazendo acontecer, a gente está cultuando cada vez mais, na verdade, deuses muito... que já estão muito estanques aí, né? No sentido disso que a gente vem falando, né? Da dominação, do enrijecimento, né? Da coisa... não que isso não tenha seu lugar, né? Tem, óbvio que tem, né? Tudo que a gente já conquistou, tudo que... isso que a gente está fazendo aqui agora também, né? Eu sou suspeita, eu adoro tecnologia, adoro... apesar de não parecer, eu tenho
uma racionalidade bem... Cada vez mais eu tenho entendido isso também, né? Me entendido como alguém bem racional. Então, é o meu exercício também. Talvez até por isso eu tenha buscado a psicologia junguiana, né? Compensar, assim como também nos sonhos, né? O sonho vem como imagem de ordem compensatória. Acho que para mim também o caminho nessa busca dessas imagens inconscientes compensa uma coisa bem racional que eu já tenho, assim. Não que isso não tenha um lugar, né? Isso tem um lugar, isso é digno, né? Mas talvez tenha tomado um lugar hoje pra gente, né? Isso que a gente conversou, do conhecimento, né? Do iluminismo, da dominação. Isso... Acionar o aplicativo e ativar o arquétipo é uma maneira muito, muito pobre, muito fácil, né? Que talvez não corresponda à potência que realmente esses conceitos carregam. Eu fico imaginando os arquétipos olhando e falando, bichinho, acha que é. Não vou nem perturbar, não. Eu vou ficar quieto, né? Não vou... Agora, voltando lá à história que você disse do Manuel de Barros, né? Aí eu lembrei de minha tia Maria Bethânia. Mentira, ela não é minha tia, mas assim como Jung é painho, ela, né? Esse povo é todo mundo da família. Ela falando que as pessoas se enganam quando elas leem poesia para dormir. Porque você lê poesia e você fica fritando, você não consegue dormir. E eu lembrei de citar isso, porque recentemente uma cliente minha foi ouvir acho que eu vou ouvir aqui essa aula de mitologia, para ver se eu durmo. Menina, ela dormiu. Menina, ela sonhou. Que sonhou! Rapaz, esse sonho rendeu aqui dentro. Tá rendendo ainda. Né? É legal a gente pensar nisso também, né? Assim, conversarmos um pouco sobre isso, de como os eventos do nosso cotidiano, eles podem ser gatilhos importantes para poder despertar dentro dessa consciência, né? Para permitir nessa consciência a lembrança de sonhos e até mesmo para a psique, a produção de sonhos que são sonhos extremamente mobilizadores, sonhos que geram turning points dentro do processo da pessoa, né? Esse foi o caso, assim, foi aquele sonho que a gente sabe que depois daquele sonho muitas coisas vão acontecer, né? Às vezes os gatilhos são tão bobinhos, né? Sim. Parecem coisas tão triviais, mas aquilo dali engatilha de uma forma tal que faz com que a vida tome outros rumos, né? Você já viveu experiências como essa dentro da clínica, assim, de sonhos de clientes que vieram de situações quase que prosaicas, corriqueiras, mas que evocaram e trouxeram para um novo conteúdo, para um novo patamar? Sem dúvida. Na minha própria experiência também, né? Os meus sonhos são super, entre muitas aspas, simples, sabe? Eu pouco tenho sonhos, assim, em que as imagens são altamente criativas no sentido de nunca estive nesse lugar, sabe? Eu nunca vi essas pessoas. Eu tenho uma tendência... Imagens do Dali. Não, meus sonhos são, eu diria, bem cotidianos, entre muitas aspas, né? No sentido de que são reminiscências mesmo, né? Do dia a dia que compõem ali uma outra narrativa, né? Um outro contexto, uma outra... e que estão provavelmente traduzindo outros temas, né? E isso acontece com muita frequência também, quando eu escuto sonhos, né? Parece que está falando do cotidiano, mas quando a gente vai investigar o que está acontecendo ali, né? A sensação que se vive enquanto aquela ação está acontecendo, a gente vai
chegando, né, investigando e acessando daí conteúdos bem mais profundos. E aí é onde a pessoa se toca, nossa, parecia trivial. Uhum. Me vem uma lembrança de um sonho que já apareceu por aqui já tem bastante tempo, de um cliente que estava enxergando, estava vendo a rua. Ele estava vendo a rua de dentro da casa dele. Só que a janela da casa era a janela da casa da avó. A casa era a casa dele. A rua que ele enxergava era a rua que de fato ele enxergaria de dentro de casa, mas a moldura da janela, o formato da janela era a da casa da avó. Isso foi o ponto de partida para aquele retorno na infância, nos períodos que ele ficava na casa da avó, nas coisas que ele viu e que ele viveu na casa da avó e do que foi evocado, dos traumas. Sim. Por conta de uma moldura. E aí eu acho que entra de alguma forma, a nossa perícia de ir investigando, tá, mas como é que é essa janela? Tá, mas que cor que é essa janela? Né? Porque assim, às vezes é uma pergunta boba, que a gente não sabe nem de onde vem, né? Sim. Mas aquela pergunta, ela se faz dentro da gente, você traz, e ali é o fio que vai ser puxando e que mostra uma realidade, assim, que talvez se a gente fosse perguntar diretamente, custasse muito, demorasse muito para poder chegar, né? Essa ideia do detalhe e das coisas fora de lugar, elas funcionam muito bem também nesse olhar sobre os sonhos, né? De assim, por que isso está fora do lugar? Por que isso é desse jeito e não daquele, né? Isso acaba sendo as pistas do tesouro pra gente, né? Sim, sim. E agora você trazendo essa imagem, assim, né, do que compunha esse sonho, né? Algo que também foi muito relevante na minha trajetória nos estudos dos sonhos foi quando eu dei uma virada, assim, né? E até então, o meu caminho já terapêutico se deu na psicanálise, né? Então, esse caminho com o inconsciente já aconteceu desde o início. Psicanálise freudiana. Lacaniana. Lacaniana. Com divã e tal, né? E outro jeito mesmo, né? Também de conduzir ali o setting terapêutico, mas sempre valorizando, né? Dando muita importância a essas imagens. Mas hoje eu faço essa reflexão, assim, também, né? De como o sonho era investigado e como hoje, né? Depois de mais tempo também, né? Me relacionando com essas imagens e estudando outras possibilidades de estudar, algo que foi muito relevante, foi uma virada para mim, foi compreender, ter uma lente nesses elementos do sonho como componentes da minha psique, né? Então, isso também me ajuda muito enquanto analista, né? Me ajuda muito na clínica. Entender que o cenário, né? Essas pessoas, o que acontece, o quanto isso também configura uma experiência daquele paciente, daquela paciente, no sentido de que esses componentes são parte dessa pessoa, né? Isso é muito interessante. Convidar a paciente a refletir nesses termos é muito bom, porque isso desloca um pouco dessa lógica de tentar fazer essas correspondências, né? Sonhei com
sei lá, minha professora da primeira série, e aí a minha professora da primeira série era aquela professora da primeira série, né, assim, personificar demais esses personagens, Como né? um outro, né? Como um outro. E, no entanto, o quanto aquela sonhadora tem daquela professora em si. De aprender a se reconhecer dentro de todos esses elementos. É nesse sentido que você está dizendo. Isso. De assim, não é a minha professora, no caso, tia Auricélia. Não é, sonhei com tia Auricélia, mas o que tia Auricélia, minha tia Auricélia, que se formou dentro de mim, ela veio me visitar hoje para falar o quê? Isso. Nesse sentido também de que é uma composição nossa, né? É uma criação individual, espontânea. Então, a gente não está decidindo, né? A gente não está definindo, mas é uma criação nossa. Então, o quanto isso fala de mim. Sim. A diquinha que eu geralmente dou quando as pessoas sonham com a professora da primeira série. Aquela personagem que já está muito distante da nossa realidade, que a gente nem lembrava mais que existia, e aí ela vem dentro de um sonho. Geralmente a dica que eu dou e que eu uso na clínica é, me fala 3 coisas boas dessa pessoa e me fala 3 coisas ruins dessa pessoa. Né? Porque muito provavelmente aquela pessoa ela só emprestou uma imagem, né? O inconsciente foi encontrar naquela pessoa porque aquela era a melhor representação que se tinha para algum afeto, para alguma história, para algum contexto que foi vivenciado junto com aquela pessoa, ou testemunhado, ou enfim, aquela pessoa ela está relacionada com algo, né? Quando a gente começa a falar sobre esses 3 defeitos e 3 qualidades, a gente quase sempre chega no que está perturbando hoje, né? Sim. Ou naquilo que está se descobrindo hoje, naquilo de positivo que pode ser evocado hoje, né? Porque senão vira uma coisa tão nonsense, né? A professora da primeira série, o que ela veio fazer aqui comigo hoje? Cara, mas essa pessoa ela tá viva dentro de você. Sim. Ela é parte de você hoje. Ela entrou na sua vida quando você tinha 6 anos, mas ela tá viva até hoje, você tem 50. Sim. Né? Encontrar essas personagens dentro da gente também é divertido, em alguns casos, nem sempre, mas é divertido, mas é também muito curioso, né? Reconhecer essas personagens dentro de si, personagens desconhecidas, isso também surpreende muito as pessoas na clínica, não é? Sim. Esse é um trabalho bem interessante nesse sentido de essa descoberta, né? Quando essa descoberta acontece, assim, que a pessoa fala, nossa, eu teria tudo para negligenciar essa imagem, né? Para não dar a menor importância, para não me interessar por ela, mas a partir do momento que vai entendendo, né, o quanto essa professorinha está viva dentro de si, daí começa, né? Daí começa um trabalho de, então, enxergar a importância, né, dessas imagens inconscientes. E aí a pessoa já tende a não necessariamente mais chegar com esse discurso do o sonho é uma grandíssima viagem, né? O sonho é muito surreal, o sonho é só uma grande confusão, né? Porque daí as coisas vão fazendo sentido, né? Tem um caminho a se trilhar para que essa composição aparentemente surreal, na verdade, diga muito. E o processo deslancha, né? Sim. Geralmente, quando a gente começa a explorar mais as imagens oníricas e que a pessoa ela começa a se interar com essas imagens, é aí que o processo, de fato, ele engata bem, ele deslancha, ele vai para lugares inimagináveis, né? Ele acaba indo para além da queixa da pessoa. Sim, sim. Né? Acho que a grande virada é justamente a possibilidade que o sonho dá de um estudo da vida interior mesmo, né? Porque uma análise, uma terapia,
pode, ao longo de muitos anos, né? Quantidade de tempo não é nenhum critério de necessariamente processo verdadeiro, né? Então, uma terapia pode passar anos, né, sendo trabalhada na superficialidade, infelizmente. Band-aid, né? Com muita projeção, né, falando muito dos acontecimentos, né, Do cotidiano. De uma forma não necessariamente profunda, né? E quando as imagens dos sonhos são evocadas e são investigadas nesse trabalho curioso, nesse trabalho contemplativo, necessariamente o que está acontecendo é uma chance a um olhar extremamente interno, né? A vida interior. E aí sim é o processo que me parece mais interessante no sentido de que é o que a gente verdadeiramente tem, né? Porque o comportamento dos outros, os afetos dos outros, as sensações dos outros, eu não tenho muito poder sobre isso, ou nenhum. Né? Elas vão continuar sendo dos outros. Elas vão continuar sendo dos outros, né? O que a gente pode é fazer um mergulho para dentro. É claro que, assim, eu entendo a tua fala não como um desmerecer a queixa, né? Porque muitas vezes a pessoa ela precisa do alívio da queixa, né? Sim. Ela precisa trazer no processo e ela repete a mesma história e tal como um alívio da queixa. Mas, de alguma forma, a condução que a gente pode trazer é de entender, ok, vamos dar 40 minutos para a queixa, vamos dar 10 minutos para aquilo que não é exatamente a queixa, né? Sim. Como uma forma introdutória da pessoa perceber que ela pode ir para além disso, né? Porque a queixa também, o alívio da queixa, o alívio que se faz a partir da queixa, ele tem uma função quase que anestésica, né? Sim, sem dúvida. A gente fala... Sim. Nossa, agora eu estou mais leve. E muitas vezes depois de um sonho a gente sai mais pesado, né? A gente sai mais perturbado. Sim, inclusive esse é um dos motivos também, né? Pra gente entender a importância dessas imagens, né? Algo que carrega uma força energética tão grande, capaz de me fazer acordar e ter um dia ruim, por exemplo, por causa de um pesadelo, né? Me faz sentir algo estranho por alguém, porque naquele sonho essa pessoa apareceu de tal forma, me fez, né, algo desagradável. Isso me mobiliza a ponto de mudar a minha energia ao longo do dia. Isso tem uma força, né? Mas, sem dúvida, as queixas cotidianas têm extrema importância, inclusive também como todas essas coisas estão interligadas, né? Como essas queixas também, na verdade, falam muito do que está acontecendo internamente mesmo. Exato. Sim, é como se a queixa essa queixa verbalizada, ela fosse a dor manifesta da sua forma mais direta, né? Sim. Mas a origem dessa dor é o que muitas vezes pode sanar essa dor. Sim. Né? Se a gente não parte para olhar... a queixa é o exame clínico. O sonho é a ressonância magnética, né? Então, que vai poder dizer pra gente, olha, o funcionamento tá assim, tá assado, as coisas elas estão caminhando dessa forma, tal coisa tá deformada, né? É a partir desse diálogo que a gente pode ir para o cerne, né? Para a origem das coisas. Sim. E se a gente não faz isso, muitas vezes a queixa ela vai ficando crônica, né? Ela vai se mantendo ali a ponto de virar uma cantinela, né? A pessoa meio que se acostuma com a queixa, ela vai... Se acostuma em vir uma vez por semana, passar 50 minutos se queixando. Uma vez daquela forma, daquele jeito, nessa mesma posição diante da queixa, né? Sim. Sim. Enquanto você estava falando, eu me lembrei que logo no início da formação de analista no Instituto, a gente teve contato com um texto do Nietzsche. Se não me engano, no livro Aforismos, acho que o título é algo assim.
E minha memória não é muito boa, tem que deixar espaço para histórias novas, sonhos novos de pacientes, então eu vou esquecendo. O que dá para a gente delegar para o Google, a gente delega para o Google. Exatamente, agora para o ChatGPT também. Mas nesse livro, um trecho que a gente estudou lá nas nossas aulas, dizia sobre o quanto a nossa psique originalmente é imagem. E o quanto a linguagem constitui, então, uma prioridade, né? O quanto a linguagem dá prioridade à racionalidade. Sim. E a gente hoje, muito mais acostumado, né, a lidar com a linguagem, ou seja, com a racionalidade. Então, explicar a queixa é uma maneira de explicar pela linguagem, né? Falando em português disso que, na verdade, de antemão, a priori, vem em imagem, né? Originalmente é imagem, a psique é imagem, né? Essa é uma máxima da psicologia analítica, né? Então, eu acho que o convite é esse convite a se conectar com as imagens, que é a origem, digamos assim, né, da psique, no sentido de que até então não tinha linguagem para dar conta dessas sensações, dessas experiências. E o quanto a gente vem se afastando disso. O quanto a gente está pouco imaginativo. Sim. O quanto a gente delega, justamente, né? A gente delega a consciência ali ao Google, ao ChatGPT, porque a gente vai lá e digita e eles nos entregam um monte de coisa elaborada, quase como a nossa consciência faria, mas talvez a gente esteja num caminho também de, infelizmente, quase que delegar a imaginação, a criação, a elaboração, né? Essas composições todas artísticas, artesanais, a outras possibilidades, a outros artifícios, né? Isso é possível, isso é quase possível, né? Mas tem algo ainda que dentro de nós que, por vontade própria, elabora e cria imagens todos os dias. E que seja da forma como a gente gosta, né, de uma forma mais razoável, como a imagem do sonho, ou seja, pela a imagem de um adoecimento físico, psíquico, espiritual, né? A psique, ela vai continuar produzindo imagens, e essas imagens, elas vão continuar sendo determinantes. Sim. Mesmo com toda a sabedoria gerada pelo ChatGPT, pelo Google, por todo esse excesso de informações que a gente está inundado de informações, né? Informações muitas vezes, quase sempre desnecessárias para a nossa individualidade, né? A gente vai coletando coisas para fazer não sei o quê. E a psique, ela vai lutando, né? Vai resistindo para poder dar conta de um mundo onde a gente nada numa direção, mas ela tem um outro fluxo próprio para poder correr. Ela tem um outro caminho que ela vai se realizar. Então, assim, vamos aproveitar os nossos sonhos, né? Sim. Vamos aproveitar porque, assim, a gente tem... É gratuito. Né? Análise não é gratuita, mas sonho é gratuito. E a gente tem, assim, pérolas, possibilidades enormes de desenvolvimento mesmo, né? Sim. Não é só para a gente se livrar das nossas noias. É também para a gente aproveitar coisas, maravilhas que a gente pode ter, né? Ampliação da consciência, né? Como você falou. Eu acho que esse processo analítico convida, né? Falei muito essa palavra hoje, mas porque o que me vem mesmo, o processo analítico convida para essa ampliação da consciência, né? Ou para a individuação, como nosso... Como o pai nos ensina. Então, o sonho, sem dúvida, os sonhos são imagens, são narrativas de individuação, né?
é essa trilha mesmo. E já que a palavra é convite, eu agradeço muito você ter aceito o meu convite. Obrigada. De estar aqui. Foi uma maravilha o papo, entendedores entenderão. E quero deixar esse espaço aqui franqueado para você, sempre que você tiver suas novidades, queira conversar sobre algum tema específico e tal. Adorei nossa conversa e esteja sempre convidada a estar aqui conosco. Eu agradeço, e agradeço também a sua iniciativa de divulgar, né, a psicologia analítica. A gente tem tantas outras psicologias, tantos estudos, né, e tantas pessoas engajadas em disseminar a psicologia, a psicanálise, a psicologia, né, a teoria cognitivo comportamental. São tantas informações na internet e eu sempre me sinto carente de possibilidades de acessar informações sobre a psicologia junguiana. Então esse trabalho que você faz é muito importante, muito relevante hoje. Espero que o seu podcast tenha uma vida longa. Eu também espero. Espero ter paciência para dar vida longa a ele. E agradeço também a sua presença. Agora é a hora de você compartilhar esse conteúdo com... Agora não, podia já ter feito isso antes. Mas agora é a hora também de você compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam ter interesse, com pessoas que ficam lá perturbadas porque sonharam com isso, sonharam com aquilo e não sabem o que fazer com isso. Então, que a gente possa pegar esse conhecimento e fazer dessa busca, desse convite que a psique nos faz todas as noites, um mapa do tesouro, que a gente consiga ir buscar ali boas respostas, boas perguntas para o nosso desenvolvimento pessoal. Aguardo você na nossa próxima edição, na nossa próxima segunda. Um abraço e até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.